Mas vai rolar não. Negócio de camisa não é pra nós agora, né? Frio. Gente, Bíblia aberta. Quer dizer, Bíblia aberta ainda não, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. Só queria lembrar você, nosso pastor Gilberto, tem um canal no YouTube para você poder assistir os devocionais. Ele tem colocado os devocionais diários, então diariamente tem estudo da palavra de Deus lá, 10, 15 minutinhos, para que você possa estudar um pouco junto com ele lá. Seria muito bom se você ainda não segue ele, se inscreve, curte, compartilha, dá feedback, agradece, sei lá, escreve alguma coisa lá. Não vou usar seu salmo, eu acho, pastor. Então segue o pastor Gilberto lá também, tá bom? E para você poder ver lá, inclusive os nossos as mensagens dominicais, elas também são postadas lá. Então compartilha com os amigos, enfim, vamos fazer isso chegar mais longe possível, tá bom? Essa live é patrocínio, eu não posso deixar de falar, gente, de quem é o patrocínio, porque senão eu perco o patrocínio, entendeu? Então é bom eu falar. Nós somos da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Taboão da Serra. Espero que a gente possa se ver em breve, né? Espero que a gente possa se ver em breve. Nós vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Nós vamos ler apenas 2 versículos. 2 versículos, tá bom? Hoje eu vou poupá-los. Salmos 139, nós vamos ler os versos 23 e 24. Mas antes da gente ler, deixa eu orar, né? Vamos falar com Deus, buscá-lo mais uma vez, pedir ao Senhor que continue abençoando a gente possa aprender mais dele nessa noite. Santo e eterno Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade de virtualmente estarmos juntos. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, abençoado nossas famílias, nos dado sabedoria, discernimento. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança é renovada diariamente em Ti, porque a nossa fé está no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade juntos de abrir a palavra de Deus e poder falar, poder ouvir e poder crescer e se desenvolver espiritualmente. Que o Santo Espírito do Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós oramos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no livro de Salmos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos no livro de Salmos, capítulo 139. Nós vamos ler 2 versículos, mas ainda nem falei qual é, eu acho. Mas antes, deixa eu te falar o seguinte. Salmos é um livro que contém cânticos. No passado, os judeus se referiam ao livro de Salmos como o livro dos louvores. Então, o livro de Salmos contém músicas, contém poesias. Inclusive, o rei Davi também escreveu muito dos salmos que aqui estão. Muitos dos salmos que aqui estão na palavra de Deus são inspiração para homens e mulheres fazerem suas músicas, comporem outras músicas em cima deles. Uma das músicas, eu não sei se você conseguiu ouvir enquanto a gente estava esperando o pessoal chegar. Uma das músicas era que estava tocando, Sonda-me. E também tem a mesma música, o mesmo título também da Aline Barros, né? Então, provavelmente uns 100 números de outras músicas que há baseada ou utilizando os salmos que aqui estão. Então, salmos são louvores, são cânticos que os judeus usavam enquanto eles saíam
de um lugar para o outro, peregrinavam, né? Viajavam. Então as viagens eram longas, eram feitas com animais, em cima do lombo dos animais, etc. Enquanto eles caminhavam, eles cantavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, se expressavam ao Senhor através desses salmos. Quando eu era garoto, faz um pouco de tempo, eu me lembro de ir na casa de um tio, e lá na casa dele tinha uma Bíblia aberta. E a Bíblia estava aberta em um salmo. No Salmo 91, provavelmente. Eu confesso que eu não lembro, mas eu lembro de ir em outras casas. Você vê como eu estou me entregando a minha idade, né? Eu lembro de ir em outras casas e também encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91. O Salmo 91 fala sobre Deus como refúgio, como segurança, né? E não há nenhum problema de você ter a Bíblia aberta, enfim. Imagino que hoje não seja mais tão difundido assim, ter a Bíblia aberta, mas era antes. Agora, ter a Bíblia aberta não é um problema. O problema é só estar aberta, tá certo? O problema é a gente não ler, o problema é a gente não estudar. O problema é a gente realmente não usar a Bíblia como manual de fé e prática do cristão, né, que somos. Então a gente precisa ir além da superfície, além daquilo que a gente está vendo, a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. E essa é a minha ideia hoje, à medida que a gente estuda a palavra. Você vai perceber que hoje eu não vinculei o tema da mensagem. E eu quero pedir uma ajuda para você. Hoje, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ler aqui no Salmo 139. E à medida que Deus falar com você, à medida que Deus se abrir para você, se mostrar para você, seja durante a mensagem ou seja depois, você compartilha conosco. Compartilhe o tema, o título que você acredita que é o título dessa mensagem, pelo menos para você. Deus fala com você, Deus conversa com você, e o legal da gente falar da Bíblia, né, é isso, é porque, embora eu tenha preparado um sem número de coisas aqui para falar, o Espírito Santo fala diretamente contigo, não é? Então, se você puder, compartilha conosco o título que você entende que essa mensagem deveria ter, tá bom? Escreve aí para a gente poder dividir juntos. E vai ser bom, porque a gente vai ver aquilo que Deus tem falado ao seu coração também. Beleza? Nós vamos falar hoje sobre 4 palavras. Nós vamos falar sobre a palavra sonda-me. Palavra sonda-me. Nós vamos falar sobre a palavra sonda-me. Nós vamos falar sobre a palavra conhece-me ou conhece. Conhece-me, né? Nós vamos falar sobre prova-me. E nós vamos falar sobre guia-me, né? Nós vamos falar essas 4 palavras aí juntos hoje. 4. Tô atrapalhado hoje, né? Nós vamos falar sobre essas 4 palavras nessa noite. Sonda-me. Nós vamos falar sobre conhece-me. Nós vamos falar sobre prova-me. E nós vamos falar sobre guia-me. Essas 4 palavras. Então você já pode anotar aí, porque é um papo nessa linha que nós vamos ter essa noite. Salmos, se você chegou agora, nós estamos no livro de Salmos, capítulo 139, verso 23 e 24. Salmos 139, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e me conhece. E conhece o meu coração. Eu já estava cantando aqui, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler juntos de novo? Não sei se você está com sua Bíblia aí, espero que sim. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Nós vamos bater um papo então sobre essas 4 palavras, e o nosso texto base, por assim dizer, será esses 2 versículos, mas nada impede de você depois ler com calma cada um desses versos do capítulo 139, que é fantástico. Sonda-me. A primeira palavra que nós vamos estudar, né, o salmista, o Davi, aliás, o mesmo Davi que nós falamos na semana passada, né, o rei Davi. Davi então vira para Deus e fala: sonda-me, ó Deus, sonda-me. E essa palavra, ela tem um contexto, ela tem um significado de estudar, de vasculhar. É como se Davi virasse para Deus e se escancarasse e dissesse: Senhor, pode olhar tudo que tem aí dentro. Pode olhar tudo, pode estudar tudo que tem aí dentro. Se você parar para pensar, homens como nós hoje querem estudar o que há no fundo do oceano. E o que eles lançam lá? Uma sonda, para de fato entender aquilo que tem lá na profundeza do oceano, do mar. Eles querem entender o que tem lá, então eles botam uma sonda para avaliar, para entender aquilo que tem lá dentro. Um médico, quando você se assenta na cadeira do seu consultório para fazer uma consulta médica, o médico ele vai fazer aquilo que o termo técnico diz, uma anamnese. Ele vai sondar você, vai questionar você a respeito de como você está se sentindo, onde dói, né? Quais são os lugares por onde você andou, para entender, né, como você está, o que tem dentro de você. Sonda-me, sonda-me. E o salmista Davi então vira para Deus e fala: Senhor, sonda-me, olha dentro de mim o que há em tudo. Eu realmente sou um livro aberto, né? Eu tenho minha vida aberta ao Senhor, eu quero que o Senhor me sonde. E aí, seguindo o texto, aí a gente está no verso 23, sonda-me, ó Deus. E aí o salmista continua, Davi continua: e conhece-me, e conhece o meu coração. E aí eu lembro do texto que nós lemos na semana passada, que fala que Deus não vê como vê o homem. O homem olha apenas o exterior, a capa, a lata, mas Deus olha o que tem dentro de nós, Deus olha o nosso interior, Deus olha o coração. E o salmista vira, né, o Davi vira e fala: Senhor, conhece o meu coração, as minhas intenções, os meus sentimentos, como é que eu estou me sentindo hoje, como é que está a minha cabeça, como é que está os meus pensamentos, né? Na sequência ele vai falar como é que estão os meus pensamentos. O Senhor conhece, né? E eu, por favor, que o Senhor conheça a mim, né? E o salmista vira e fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e os meus pensamentos. Prova-me, prova-me. E essa é uma palavra difícil da gente falar, né? Porque prova é exatamente isso que você está pensando, né? Quando a gente é garoto e também na faculdade, né, jovem, e quem vai fazer pós-graduação e enfim, continuar os estudos, em geral, após o professor passar um conteúdo para a gente, ele dá uma prova. Seria tão legal se a gente tivesse na igreja, né, que o pessoal ia falar prova. É muito mais legal a interação. Mas beleza, uma hora a gente melhora isso aí. A gente precisa de uma prova, né? Qual que é o objetivo do professor? Avaliar se de fato o conteúdo que foi passado foi retido, se você de fato sabe aquilo que foi ensinado. E no caso, numa sala de aula, é possível, se você quer apenas passar de ano, passar na prova, passar naquela matéria, você pode, mesmo sem estudar nada, passar, você pode colar. Né? Você pode colar, pode dar um jeito lá e conseguir colar do colega do lado, do colega da frente, enfim, você pode dar o seu jeito de colar. Agora, na vida, não tem como colar. Na vida não tem como colar. A gente passa por momentos financeiros difíceis. A gente passa por momentos difíceis com o cônjuge. A gente passa por momentos difíceis no trabalho. A gente precisa dar respostas para as circunstâncias da vida. E aí é que Deus mostra para nós se aquilo que a gente recebeu dele, se realmente tem
tá profundo, tá arraigado, se a gente conhece aquilo que a gente um dia estudou, né? A gente aprende no claro para fazer no escuro, não é? Então, me lembro aqui daquele momento em que Jesus junta os discípulos, vira para ele e bota os discípulos no barco e fala assim, nós vamos para outra margem. Você lembra desse texto? Né? É conhecido como Jesus acalma a tempestade. E naquele momento em que Jesus e os discípulos estão no barco, à medida que o barco se distancia da margem, Jesus deita e dorme cansado de ensinar todo dia, cansado de ensinar todo dia e o dia inteiro, de curar as pessoas. Jesus estava cansado e aí ele dorme. O que acontece é que o mar se revolta. As ondas entram dentro do barco, o vento fustiga aquela embarcação e os discípulos tomados de medo, acordam o mestre e falam, Jesus, o senhor não se importa que a gente vá morrer? Nós estamos com medo. E Jesus rapidamente se levanta, dá um chanfro no vento, manda o mar se acalmar, as coisas então voltam a se tranquilizar, e Jesus vira para os discípulos e pergunta, gente boa, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus está ali naquele momento dizendo, pô, vocês estavam andando comigo até agora, nós fizemos um monte de coisa junto, eu ensinei um monte de coisa para vocês, ensinei um monte de coisa para todo mundo. No momento que é para vocês viverem, vocês não vivem. E ali foi uma prova. Então como é importante a gente ser provado pelo Senhor ali naquele momento. Então, gente, isso é para eu e você a gente lembrar o seguinte, as coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente fica chateado, né? Por que as coisas não são mais fáceis comigo? Porque parece que para o vizinho é mais fácil, né? Parece que o marido ou a esposa do vizinho é mais fácil de lidar. Parece que os filhos do vizinho são fantásticos. Os meninos são uma galera tranquila, que aceita né, a correção e etc. Gente, nós precisamos lembrar que nós estamos sendo provados para que a gente possa crescer, se desenvolver, para que a gente possa realmente ter um desenvolvimento não só espiritual, mas um desenvolvimento pessoal, que na minha opinião caminha tudo junto. Não existe desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Existe desenvolvimento, né? Existe crescimento. E é para isso que Deus traz as provas. E nesse momento aqui, Davi vira para Deus e pede, prova-me, né? Ele não está esperando uma reação, na verdade ele está ativamente buscando, Senhor, prova-me, e conhece-me, e conhece os meus pensamentos, prova-me, me avalia para ver se eu passo nessa matéria, não é? E por último, mas não menos importante, guia-me, né? Verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus está falando aqui o seguinte. Muito provavelmente eu e você, se você já teve a experiência de nascer de novo, se você já um dia reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você um dia entendeu que Deus enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, nós que já entendemos isso, muito provavelmente não, nós já colocamos no nosso GPS, né, o destino céu. Estamos indo para o céu, nós estamos aqui, mas como diz a palavra do Senhor, nós não somos daqui, somos forasteiros, o nosso destino é o céu. Então, você já deve ter colocado aí no seu Waze, nós estamos indo para o céu, não é? E a verdade é a seguinte, de repente a gente define aqui, vamos imaginar que a gente vai para um lugar juntos, todo mundo vai para um lugar juntos, vamos imaginar que a gente vai para Israel juntos, só para lembrar um pouco, né? De Israel, para a gente reforçar que a gente quer ir para Israel juntos, né? Vamos imaginar que a gente vai para Israel.
Ir para Israel envolve uma série de planejamento. Uma série de planejamentos. Não é? Envolve quantas pessoas tem, porque tem um orçamento específico por pessoa, envolve de onde a gente vai sair, porque afinal de contas eu saio de um lugar, minha casa é um lugar, sua casa em outro lugar, e assim por diante. Imagina que a gente se dirigindo ao aeroporto, né, pega o carro, se dirigindo ao aeroporto, nós fazemos um caminho que há um acidente. Então a gente precisa mudar de rota. É a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui. A gente colocou no nosso Waze o destino céu. E nós estamos indo para lá. Mas pode ser que a gente tenha pego um caminho mau. Que a gente tenha pego um caminho errado. Que a gente não esteja no caminho certo que vai levar ao céu. Então, o salmista está dizendo aqui, olha, vê se há em mim, vê se eu estou no caminho errado. E recalcula minha rota, Senhor. Me ajusta o meu caminho, né? E guia-me pelo caminho eterno, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse é o nosso desejo. Eu espero que você esteja ficando claro para você, né, o nosso bate-papo. Não esquece, se Deus está falando com você, e se você entendeu que tem um título para essa mensagem, algo que Deus falou ao seu coração, coloca para a gente aí, né? Vamos compartilhar para que a gente possa ser abençoado também por aquilo que Deus está falando com você. Então, queridos irmãos, sonda-me, conhece-me, prova-me, difícil, né? Mas necessário. Prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Não estamos falando de uma vida religiosa. Não estamos falando de uma vida de regras. Estamos falando de um estilo de vida que tem como objetivo o céu. Por isso que a gente, embora as notícias não sejam as melhores que nós tenhamos nesse momento, embora aquilo que nós desejamos não esteja acontecendo, nossa esperança não está na circunstância, nossa esperança é renovada, porque está em Deus, está no Senhor, não é? Isso é bom, isso é bom. Nós estamos terminando já e eu quero só dividir uma história contigo. Não deixa de colocar aí, né, o seu título da mensagem, compartilha com a gente o título da sua mensagem, da mensagem que Deus falou com você essa noite. Vamos imaginar o seguinte, um ex-marinheiro, né, um marinheiro reformado, um homem que passou muitos e muitos anos servindo ao seu país nas águas. Depois de muito tempo, ele tem uma neta. E ele então, e por algum motivo, a neta de uns 5, 6 anos de idade ainda não conhece o mar. Então, esse senhor, esse avô, vai então até o seu filho, a sua nota e a sua nora, e fala assim, olha, eu adoraria levar a minha neta à praia. Seria para mim um prazer, um privilégio, apresentar o mar para ela. Então eles ali conversam e combinam um dia para que ele pudesse buscá-la, para poder levar a conhecer o mar. Então, naquele momento fazem tal, e chega o dia, aquele dia gostoso, ensolarado, diferente do que está hoje, né? O tempo que a gente passou hoje, um tempo estranho. Aquele dia ensolarado, aberto, gostoso. E aí ele chega lá para buscar sua neta, pega todos os apetrechos que tem a ver com levar uma criança para o mar, né? Para a praia. Já mostra para sua neta, fala, olha, filha, o vô pegou aqui, ó, comprou uns negócios para você brincar na areia, tal, então aquele alvoroço bacana, e aí eles então pegam a estrada. Naquele momento da estrada, né, enquanto eles estão ali caminhando até o seu destino, o avô tenta tangibilizar, demonstrar para ela o que é o mar, o que eles vão conhecer, como é que é lá. Chegando no local adequado, estaciona, etc.
aquele momento gostoso, né? Aquele momento importante, precioso entre avô e a sua neta. Então eles conversam ali e tal, descem do carro, o avô já para passar como é o nome daquele negócio? O creme? Como é o nome, amor? Protetor solar. Ainda bem que a minha memória está aqui do lado. Protetor solar, passa aquele protetor solar, fica bonita, a menina fica toda branca, né? Então pega na mão do avô e eles então começam a caminhar na areia em sentido ao mar. E aí o avô fala, olha filha, tá ali na frente, nós vamos conhecer o mar. E a menina logo solta a mão do avô e corre para a água. Não é? O avô vai chegando perto, enquanto ela já está ali pisando naquela marolinha, né? Sentindo a água nos seus pés. E o avô vai chegando pertinho, calmo, tranquilo. E ele começa a olhar para aquela imensidão do mar. E à medida que ele olha para aquele mar, ele começa a lembrar, né, do tempo que ele passou, né, de que o mar, de fato, por tudo aquilo que ele viveu na marinha, o mar era a sua segunda casa. Então ele estava assim, feliz de poder trazer a sua neta e revendo ali aquele lugar onde lhe era muito familiar. À medida que ele então está ali naquele momento reflexivo, né, avaliando as coisas, a neta interrompe ele e fala, vovô, né, bate assim a mão na água, vovô, esse aqui é o mar, vovô, esse aqui é o mar. E o vovô olha com bastante afeto e sabedoria e diz, filha, esse aqui é só o comecinho do mar. Esse aqui é só o comecinho do mar. Querido e querida, amigão e amigona, meu desafio para você é que as lives que a gente faz, os cultos que a gente faz, o tempo que a gente passa juntos, é só uma pontinha do mar que eu estou te apresentando. Né? O Deus lá no céu está olhando para mim e para você e falando, meu irmão, meu amigo, meu filho, tem muito mais para você conhecer de mim, que não cabe nesses 30, 40 minutos que o pregador, a pessoa responsável pela mensagem traz. Então, o meu desafio para você é que você de fato tenha isso em mente, em permitir, em ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que você realmente consegue abrir o seu coração e falar, Senhor, sonda-me, estuda-me, avalia-me, vasculha-me. Senhor, conhece a minha rotina, conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração. Senhor, prova-me para ver se tudo aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, se está bem sedimentado, se eu retive o conhecimento, se eu estou adequado, se eu estou aprendendo. E por fim, se eu tiver em algum caminho mau, que o Senhor me guie, porque eu sei que eu vou me encontrar nos céus contigo. Né? Um dia nós todos vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. E que seja breve, né? Que nós tenhamos esse momento em breve com o nosso Deus. Estamos chegando ao fim da mensagem. Nós vamos orar. Mas antes eu quero lembrar você. Deus falou com você nessa mensagem. Eu vi que algumas pessoas já postaram aí o título que entendem que essa mensagem tem para elas. Eu quero te desafiar. Coloca aí para nós. Né, se você assistiu a mensagem ou se você vai assistir mais tarde, depois, pode colocar, né, que título você entende que essa mensagem teria. Como Deus falou com você através dessa mensagem. Abençoa a gente com isso, compartilhando um pouquinho daquilo que você tem vivido e como você tem visto Deus na sua vida. Isso vai ser muito importante para nós. Então nós vamos orar agora e ao final nós vamos ter a bênção sacerdotal. Então se você puder ficar, fique conosco enquanto nós terminamos o nosso tempo juntos aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, que é boa, né, que traz alegria ao nosso coração.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e sabemos que o Senhor tem provido cada uma de nossas necessidades. Sobretudo, o Senhor tem abençoado para que possamos ter saúde, para que possamos ter trabalho, e também tem abençoado aqueles que não têm trabalho. O Senhor tem abençoado com pessoas que podem doar, que podem abençoar essas vidas. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que eu tenho conjunto com a minha família, de abençoar outros lares. Que o Senhor continue falando ao meu coração, ao coração de cada um, para que a gente possa a cada dia mais conhecer ao Senhor. E à medida que conhecemos mais de Ti, nós possamos nos entregar por inteiro ao Senhor. E nos entregando por inteiro ao Senhor, nós possamos viver segundo a Sua vontade e o Seu querer. Nós oramos assim no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Se você puder continuar com seus olhos fechados, eu vou falar aqui sobre a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Que o Senhor fale ao seu coração. Que você tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Tchau.